quem nos assiste através do canal 16 e quem nos assiste aqui pessoalmente. Eu quero, senhores vereadores, inicialmente externar os meus sentimentos ao nosso assessor Reni Esquise, o Zangão, pelo falecimento de uma irmã dele, acontecido hoje de manhã lá em Montenegro, Novo Hamburgo. Enfim, não é aqui em Passo Fundo. O nosso grande expediente hoje, senhores vereadores, que é aquele espaço que o vereador usa naquilo que achar de mais importante, e tem até 30 minutos, eu vou usar justamente uma tentativa de prestar contas de algumas coisas que nós fizemos como vereador. E isso se torna muito importante porque se diz que aqui é a casa do povo. Nós somos eleitos, então, pelas pessoas de Passo Fundo. Nós temos, então, a obrigação de contar a eles o que a gente faz nessa casa, né, o vereador Paulo Neco. Então, compete, sim, ao vereador, né, usar o espaço que quiser, mas principalmente esse, para dizer alguma coisa que ele fez. É o que eu vou tentar fazer hoje. Peço que o Miquel, então, ligue. Então, nós vamos prestar contas, então, contas do mandato. E aí, tem que ligar, eu sei. E aí, assim, eu vou lembrar para vocês algumas coisas interessantes do mandato de um vereador, de um parlamentar qualquer, né? Isso, de fato, é a ideia que se tem, né, por aí, né? Quando ele crescer, ele vai ser um vereador. E aí eu trago, assim, para que a gente lembre, um sujeito chamado Montesquieu, que lá nasceu em 1689, faleceu, Padre Wilson, em 1755, ele decidiu, postulou, era um político, filósofo, que os poderes não poderiam ser de um só, porque se vivia uma época que só tinha um poderoso. Podia ser o rei, podia ser um ditador, enfim, tem. Daí ele decidiu que o bom seria dividir o poder, né, para que se tenha uma democracia, entre legislativo, executivo e judiciário. Isso, veja bem, em torno de 1720, 21, por aí, que ele postulou essa ideia. Faz bastante tempo. Então, ele decidiu que o legislativo elabora as leis, o judiciário aplica as leis e o executivo administra. É assim que tem que funcionar a democracia. Bom, o artigo 2º da Constituição Federal de 88 trouxe isso para a nossa Constituição Federal. Então, se a gente quer fazer uma democracia, nós temos que seguir isso. Não só porque foi postulado pelo cara aquele, francês, né, até hoje é respeitado, mas porque está escrita a Constituição Federal. É assim que tem que funcionar. O 2º artigo, só perde o 1º artigo aquele que diz que nós vivemos numa federação, onde tem municípios, estados e Distrito Federal. Então, é assim que tem que ser, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Bom, quando traz o papel do vereador, estende-se também o papel de qualquer legislador, sem dúvida nenhuma. E é bem claro, então, para que se mantenha essa democracia, para que se mantenha esse poder de pé, e muitas vezes se ouve falar, o vereador Pedrinho, quem sabe se fecha o Congresso Nacional, já que os deputados só fazem anarquia, né? Alguns dizem, eu não estou dizendo isso. Não pode, que daí um dos poderes que o Montesquieu disse que são importantes para a democracia vai cair por terra. Então, nós precisamos dos poderes. E o papel do vereador, Padre Wilson, o senhor sabe muito bem disso, é fazer leis que atendam às necessidades coletivas. É fiscalizar as ações do Executivo, atendendo os reclames da sociedade. Me parece que esse é o papel mais importante que existe, no momento em que o vereador ele fiscaliza o que está fazendo o Executivo.
e acompanhar o orçamento público, saber da onde vem o dinheiro, para onde vai esse dinheiro, como é que está se gastando o dinheiro dos impostos. Eu ouso dizer que criar leis com interesse individual ou de corporações que sejam, desconhecer ou não fiscalizar onde se aplicam os recursos públicos, não é fazer uma boa política. Não digo que alguém faça isso, mas não é fazer uma boa política. Na democracia, como eu tentei mostrar antes, o legislador faz leis, o executivo administra e a justiça julga. Fora disso, é colaborar com a má política, é colaborar com a corrupção, sem dúvida nenhuma. Por isso, então, há necessidade da nossa prestação de contas. O que esse vereador fez até esse momento? Agora mesmo, junto ali com o vereador Tassi e o Alex, estava olhando um jornal, onde o jornal discorre sobre o número de leis que os vereadores fizeram. Desculpe, o Paulo Neck estava junto também nesse nosso papo ali. Então, será que seria o mais importante? Claro que isso é importante. Mas é só isso que o vereador tem que fazer? Não é, não. Não é. Quem sabe até não é tão importante assim. Esse prestando contas foi distribuído pelo meu pessoal aí, organizado pelo meu pessoal, que, aliás, quero saudá-los, estão ali, ó, sentados. Todo mundo que está aqui praticamente trabalha comigo. Vocês viram? 90% estão aqui e trabalham comigo. Isso quer ter audiência, né? Então, nós criamos esse prestando contas e foi distribuído. Eu vou tentar, assim, rapidamente, dizer algumas coisas que nós tentamos, em cima dessas prerrogativas do vereador, o vereador Dalalana, nós tentamos fazer com que as pessoas, que se cumprisse aquilo que eu prometo como vereador, que todo mundo lembra, nós tivemos aqui, prometemos alguma coisa. Então, um grande expediente, eu fiz uma homenagem ao Brasil Sem Frestas, num grande expediente igual esse aqui. Isto é, homenageamos umas abnegadas, umas mulheres aqui de Passundo, que juntam caixinha de leite, fazem umas chapas, as placas, para proteger as casas que têm frestas aqui em Passundo. Isso foi feito, continuam fazendo e protege muita gente. Merece ser homenageado. Nós homenageamos também aqui o Convidas, que é aquela entidade lá na Bela Vista, que acolhe, protege animais que são presos, são baleados, são machucados, né? Então lá junto essa entidade. Fizemos uma homenagem à Unimed, pelos 40 anos da Unimed, né? Também prestamos homenagem aqui ao Sindicato Rural, pelos 50 anos de existência aqui em Passundo, do Sindicato Rural, e mais algumas coisas. Por exemplo, nós falamos aqui numa ocasião sobre saúde pública, já que é o meu ramo, é o meu segmento onde eu trabalho, né? Principalmente a história do SUS. Pouca gente sabe, o SUS surgiu lá em 1990, já faz bastante tempo, então muita gente não sabe ainda, ou não entendeu, ou não contaram ainda. Então é interessante que essa história seja contada. As leis em Passundo, suas curiosidades, e eu lembro que aqui nós falamos da lei que obrigava o cidadão a matar uma formiga. Mata a sua formiguinha diariamente. Tá? Falamos sobre cooperativismo, também foi um tema do grande expediente, né? Dos 25 anos da Constituição Federal, de 88, se passavam, naquela ocasião, 25 anos, agora já um pouco mais, falamos sobre isso, afinal de contas, nosso livro mais importante que tem, falamos aqui. Fizemos um prognóstico de saúde do município, diga-se de passagem, eu olhando agora o que eu falei naquela ocasião, Padre Wilson, não estava tão diferente, não. Realmente, o prognóstico estava mais no certo. Vereador Isamar, foi mais ou menos isso. Nós continuamos mal na saúde. Melhorou muito, a nível nacional, estadual, municipal, mas carecemos de muita coisa ainda. Nós falamos aquela vez lá. Nós fizemos também um grande expediente como incentivo ao escotismo, como método de educação. É um método próprio, tem seu método próprio de educar as crianças, dependendo da faixa etária. Fizemos essa homenagem aqui. Fizemos homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente,
Aos 20 anos da AMEPLAN, Associação Médica do Planalto Médico, a minha associação, sou sócio lá, né? Falamos também aqui, estava na moda na época, fraude das próteses. Então, trouxemos a nossa ideia, contando o que se passava em relação às próteses. Falamos da reforma política, já que naquela ocasião eu coordenava, eu presidia, junto com outros vereadores, a nossa frente parlamentar da reforma política. Fizemos homenagem à PASSE também, Associação dos Cegos aqui de Passo Fundo. A ONG Amor, a ONG do engenheiro Milton, que ele se desfez de tudo que tem de bens materiais, para atender essas crianças que não têm condições, de frequentar uma escola infantil. Então, ele tem feito com muita dificuldade. Eu acho que você precisa trazer para a comunidade que existe aqui em Passo Fundo. Fizemos a visita aqui dos alunos da Escola Guaraci Barroso Marinho, numa ocasião, lá no gabinete, depois lá na TV Câmara também, eles estavam todos ali, faceiros, né? Algumas indicações que fizemos, que achamos que é importante. Bilhetagem eletrônica do transporte público, está na moda agora. É uma maneira de dar segurança para quem frequenta e quem é motorista ou é cobrador em ônibus, sem dúvida nenhuma. O acesso às imagens das câmeras de segurança através do site da Prefeitura. Isso é uma ideia meia visionária, Padre Wilson, quem sabe muito longe de acontecer, mas que a gente tenha condições de acessar qualquer câmera em qualquer lugar. Banco, lojas, que a gente consiga chegar lá. Eu quero saber o que está ocorrendo lá no Banco do Brasil, eu consigo, através do site da Câmara. É uma maneira, uma questão de segurança. Tá? Jogos municipais dos portadores de deficiência, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado. Nós temos que fazer com que essas pessoas se sintam estimuladas e prestigiadas, né? É uma coisa importante. Indicamos também a Casa de Amparo Diurno para Idosos, e até me questionaram que história é essa. Digo, bom, primeiro que estou ficando velho, né? E segundo, eu acho que é importante que se dê o acolhimento às pessoas de uma certa idade, que muitas vezes ficam em casa, né, e não tem mais condições de, por si só, acender um fogão, né, de repente tomar o seu banho, e ficam sozinhos, né, não tem quem os acolha. Então, essa casa ia abrigar essas pessoas durante o dia, de tarde, à noite, ia para casa junto com a sua família. Sugerimos, então, indicamos a criação da Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata, né, como médico, me compete justamente fazer isso aí. Criação de subsídio para a fomentação do escotismo no município, também foi uma indicação nossa. As Olimpíadas Municipais de Terceira Idade, acho que é importante, na mesma faixa aquela de prestigiar, de incentivar as pessoas de terceira idade, que não fiquem em casa, né? Faça alguma coisa, vai disputar 100 metros, agora com o estímulo aí do sujeito, aquele que fez 100 metros em 9 segundos e 81 centésimos, o cara corre que é uma flecha, né? Que de repente surge uma terceira idade que faça uma coisa parecida. Criação da Semana de Todos os Sons, isso é uma coisa importante também. Semana Municipal de Alerta para o Colesterol. Nós sabemos hoje que a primeira causa de mortalidade são justamente doenças cardiovasculares, e sabemos que o colesterol é um dos que influencia muito nas doenças cardiovasculares, portanto, influencia naquilo que é a primeira causa de mortalidade, né, o colesterol elevado, e é muito fácil de fazer o controle medicamentoso, através de exercícios, através de alimentação, mas se a pessoa não sabe que tem o colesterol alto, de repente ele vai descobrir quando ele faz um AVC, o conhecido derrame, ou de repente infarta, morre, fica em cima de uma cama para o resto da vida. Então, a Semana Municipal. A ideia, evidentemente, nessas semanas, é que as pessoas possam trabalhar isso. Hospitais, ambulatórios, né, fazer aquela semana de pensar, de falar sobre o colesterol alto, né? Nós sugerimos a criação de uma UPA na Santa Marta, isso faz tempo também, que é um local que está desguarnecido para atendimento de urgências ou de atendimento imediato.
É tudo longe lá da Santa Marta. Então, de repente, pegando os 4 pontos cardeais de Passo Fundo, lá é um ponto vulnerável, digamos assim. Agora, eu acho que eu... Miqueias, me salve aí, porque... Ótimo, obrigado. Outras indicações de inclusão do jogo de bocha e outros jogos gaúchos, como atividade esportiva nas escolas municipais. Não tem por que não fazer, não tem por que não se orgulhar do jogo de bocha. Eu acho que é um jogo nosso. O jogo do osso é um jogo nosso. Nós temos que começar a praticar. Eventualmente, alguém pode achar que isso não é uma boa, cultuar a própria tradição, mas, de repente, tem muita gente que acha que é uma boa. Estacionamento exclusivo para idosos nas proximidades do centro de saúde, não tem. Não tem. Ali onde eu trabalho, na Sexta Coordenadoria, não tem um local só para idoso, né? E é um local de saúde. A criação de linha de ônibus ao aeroporto foi uma indicação também. Está difícil, muito difícil. Seria interessante que fizéssemos, precisava todos os dias, mas tivesse 1, 2 dias. Né? Criação de linha de ônibus que alcança as empresas lá na saída para Erechim. Não sei se você sabe que muitos trabalhadores daquelas empresas ali, eles param lá na ponte, e aí alguém da empresa busca esses passageiros até a empresa, que fica a 1.000, 1.500 metros para cima lá. Seria interessante que pudesse estender isso aí. Estamos indicando. Outras indicações, alteração do horário de funcionamento de locais de carga e descarga, no meu ponto de vista não está de acordo. Alteração do Estatuto do Funcionalismo, convertendo em pecúnia a licença-prêmio àqueles que têm alguma doença grave, recebem dinheiro. Incluindo na atividade física de escola a modalidade da vaca parada, que é outra atividade gaúcha também. Sessões solenes não tive muitas, não vi assim tanta necessidade, o vereador João Pedro. Então, colocamos algumas coisas. Né? Comemoramos os 40 anos da Faculdade de Engenharia, aqui da UPF, e os 22 anos da Associação Passundense de Proteção aos Animais. Tá? Temos um projeto de lei que é a melhoria e padronização das paradas de ônibus, com toda a necessidade que tem alguém que está ali esperando o ônibus, não só de proteção, chuva, sol, né? Mas também acesso à internet ali, lugar para o cadeirante que, porventura, esteja esperando o ônibus, enfim, alguma coisa bem padronizada. Projeto de lei também que obriga e fixa instruções de asepsia dos óculos 3D. Nessa época, eu lembro que estavam surgindo os filmes aí, o vereador Sidney. Então, seria interessante, porque nós sabemos a importância de uma boa asepsia desse óculos, por causa das conjuntivites, e algumas são violentas. Então, é simples de fazer essa limpeza, não é difícil. Um projeto de resolução que institui a transparência na Câmara de Vereadores, foi bem no começo, quando se falar em transparência, denomina a rua Osmar Silva, que foi um gaiteiro conhecido, irmão de um vereador aqui, líder comunitário, e foi meu funcionário na Secretaria Municipal de Saúde, irmão do Isamar, né? Lá na Planaltina. Está lá o nome dele sacramentado, né? Porque ele merecia. E Pedro Raimundo, que foi um grande trovador também, embora não fosse gaúcho, ele era catarinense, ele expandiu muito com a música gaúcha. Estamos opinando por uma rua lá no loteamento Canaã. Projeto de lei também que cria o Dia Municipal de Apoio ao Cooperativismo, que é perto do Dia Nacional. Criamos aí uma lei que impede a remoção de pequenos cemitérios, e isso aconteceu porque alguém se queixou que estavam querendo desmanchar um cemitério, não estava o seu parente lá, o seu pai. Porque não tinha lei. Quisesse, desmanchava o cemitério. Agora tem uma lei. Quer dizer, o pequeno cemitério, ele só pode ser removido se houver concordância de quem tem seus entes ali sepultados. Então, remove, tudo bem, pode fazer, mas se não remover, se não tivesse concordância, não pode desmanchar o cemitério. Criamos também o Julho Amarelo, conscientização sobre as hepatites virais. Nós sabemos a importância disso.
A hepatite viral, hepatite C principalmente, vira cirrose, vira câncer e é um futuro transplantado ou vai a óbito. Portanto, é importante que se tenha uma semana, um mês, para tratar desse assunto dentro da comunidade. Ambulatórios, hospitais, para lembrar a comunidade, porque a gente só lembra da doença depois que ela se instala. Então, nós temos que mudar um pouco essa lógica aqui. E Setembro Verde, que é a mês de conscientização sobre a doação de órgãos. Muita gente está sobrevivendo, graças a órgãos que recebeu de outras pessoas que faleceram. Então, isso é importante, principalmente um trabalho de conscientização e de explicação às pessoas que ninguém vai tirar órgão de ninguém sem ter certeza absoluta, Padre Wilson, que a pessoa está morta mesmo. Ele é submetido a 3 tipos de testes em equipes independentes e diferentes, para depois, então, dizer, não, esse órgão está à disposição porque a pessoa realmente já não tem mais vida, ela pode doar seu órgão. Mas, infelizmente, ainda, os familiares, eles estão abalados com a morte, eles acabam não doando aquele órgão, muitas vezes deixam de salvar várias vidas. Uma pessoa só que faleceu pode salvar 4, 5 pessoas. O projeto é esse aqui que eu falei antes. Criamos também uma lei que hoje obriga que esteja na placa o nome da pessoa, data que ele nasceu, data que ele morreu e quem é que ele foi. Nesse caso, em 1909 nasceu o senhor Hugo Alovise e morreu em 1959. E ele foi comerciante e produtor de soja. Então vai ter quem é que foi Bento Gonçalves, quem é que foi o Alferes Rodrigo, lá perto da casa da Lalana, né, Lalana? Tu mora lá perto do Alferes Rodrigo, né? É importante, isso aí é a cultura, a história, mostrar para as pessoas quem é que existiu aqui, deu nome às ruas. É aprendizado. De novo, tem muito botão aqui, ô Miquel, aí eu aperto o botão errado. Tá. Muito bem, é erro meu. Fizemos parte de várias comissões, várias frentes. Fui presidente da Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas. CLR, hoje faço parte, junto com o Pedrinho, com o João Pedro, com o Paulo Neckel e mais quem é outro? Não está aqui, então não vi. Recursos hídricos, faço parte dessa comissão. Da reforma política, um trabalho intenso, Padre Wilson. Quem é mais? O Isamar. Isamar, desculpe. O senhor estava com a cabeça baixa aí, por isso que eu não vi. Tá legal. Reforma política, um trabalho intenso que foi feito com a nossa comissão. Visitamos escolas, visitamos universidades, faculdades, conscientizando as pessoas da reforma política, da necessidade de reformar a política, quem sabe muito mais reformar os políticos e não a política, mas, enfim, no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre isso. Fizemos parte também dos direitos humanos, o regimento interno, juntamente com a boa condução que faz aqui o vereador Márcio Tassi, nosso regimento interno, comissão do trânsito também. Fizemos uma audiência pública da reforma política. Olha o número de pessoas que compareceu nessa audiência. Justamente mostrando, foi naquela época, que se falava e se achava que ia ter repercussão o que se falava aqui na Câmara de Vereadores, na nossa reforma política, que, na verdade, não aconteceu praticamente nada. Né? Alguns já diziam, isso não vai dar em nada. E, de fato, a coisa andou por aí. Né? Bom, por último, da reforma política, eu falei, ou dos políticos, eu tenho um pensamento que 3 coisas são fundamentais para fazer uma reforma da política, ou reforma dos políticos, que é mais importante. E eu tenho batido nessa tecla. A experiência desses anos, tanto no Executivo, no Legislativo, nos dão, de certa maneira, uma certa autoridade para falar isso. Financiamento de campanha, fundamental, chega de mentir por aí, que não está gastando e está gastando, chega de caixa 2, isso não pode acontecer.
Agora a legislação está proibindo, mas nós sabemos que muitos ainda estão usando de artimanhas para poder fazer a sua campanha. Está errado, não pode ser assim. Campanhas milionárias, campanhas que o vereador, vamos dar um exemplo do vereador, se ele ficar 8 anos aqui, ele não recupera aquilo que ele gastou na campanha dele. Uma coisa meio interessante, mas isso acontece. Então, o financiamento de campanha tem que ser tratado com responsabilidade, tem que ser modificado bastante. Frontalmente a reeleição, ou a limitação da reeleição, pode ser também, tanto no Executivo quanto no Parlamento. Não tem por que impedir que um prefeito se reeleja se nós não impedimos que nós aqui nos reelegemos. Que ele se elege uma vez, se elege a segunda vez, ou a terceira vez se quiser também, Padre Wilson. Pode ser 3 vezes, mas depois para. Volta para casa, volta para a sua profissão. Se eu sou médico e estou lá no meu consultório, e eu fico lá 5 vezes, 5 mandatos, é evidente que eu desaprendi de ser médico. Professor Ney, eu desaprendo, eu viro profissional da política. Vamos limitar um pouco isso aí. Já que nós nos limitamos, vereador Rufa, e não paramos com isso, vamos fazer que a lei limite isso, então. Essa é a minha proposta. Eu não sei porquê, quer dizer, não sei porquê, não sei sim, que os deputados resolveram limitar apenas o prefeito, o governador e presidente. Agora, eles, deputados, senadores e vereadores, podem se eleger quantas vezes quiser. Quer dizer, cria o profissional político, quer dizer, ele é profissional da política, não é mais o professor, engenheiro, né, operário, não, ele passou a ser um político profissional e criou um vício muito grande aí que causa fraudes, corrupção. Além do mais, ele aprende o caminho da roça e nunca mais ele deixa de ser político. E também quero falar um pouco das emendas parlamentares, que eu acho a coisa mais esdrúxula que pode existir, quando um deputado manda dinheiro para o vereador aplicar onde ele quiser. Isso não é, isso é discriminatório. Os pequenos municípios não têm deputado, então nunca vão receber esse dinheiro. Discrimina, eu acho que isso é uma coisa errada, além de, claro, favorecer o curral eleitoral. Porque ninguém manda dinheiro para um canto lá, se não soubesse vai ter um retorno depois. Não estou nem falando nas questões de corrupção, estou falando nisso, dos 10%, não estou falando disso aí. Estou só falando que não é uma coisa boa. Para mim, no meu ponto de vista, isso aí só vai mudar, o vereador Rui, naquela proposta da Dilma, bem no começo. Aqui rendo as homenagens a ela. Uma constituinte única e exclusiva. Se não fizer isso aí, duvido que algum deputado tenha a coragem de modificar essas coisas que levam à corrupção do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.